Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar, tá? Um estudo muito legal sobre os crimes, né, contra o patrimônio, tá bom? E vamos iniciar, né, com furto, que é o artigo 155, tá? Um conteúdo muito importante para quem vai fazer a VUNESP, enfim, VUNESP, para quem vai fazer concursos que a organizadora seja a VUNESP, quem vai prestar a Polícia Civil de São Paulo, quem vai prestar GCM de Jundiaí, quem vai prestar, enfim, qualquer outro concurso da área de segurança, outras áreas correlatas, né, que caiam crimes contra o patrimônio, tá? E aí o seguinte, essa aula a gente vai falar sobre o furto, e aí depois eu vou trazer uns pontos relevantes que você tem que decorar bem mesmo para você poder acertar questões. E por último, no terceiro bloco, a gente vai fazer questões só da VUNESP, e aí eu vou fazer um filtro de questões que caíram agora no ano de 2023, do tema de furto. Daí depois eu faço um outro filtro de questões que caíram para a Polícia Civil, daí eu vou trazer todas as questões. E aí para a galera que vai prestar GCM aí de Jundiaí, tá? Eu vou fazer um bloco de todas as questões de GCM que foram abordados furto, tá bom? Então vai ter muito exercício, vai ter teoria e a gente vai aprender, tá? Então assim, importante, né? Eu acho que assim, para a VUNESP, para você se dar bem em uma prova, é fazer a leitura do texto de lei, porque a VUNESP ela cobra muito, né? Quando a gente fala texto de lei, tá? É a lei que a gente entra lá no site do Planalto. Eu já mostrei isso para vocês em outros vídeos, como é que a gente tem acesso aqui a essa lei, mas não custa nada aqui mostrar para quem porventura está iniciando agora aqui a estudar para concurso, né? Então assim, você vai lá no Google, aí você digita, ó, Código Penal, tá bom? Daí ela já traz aqui pra gente, ó, planalto.gov. O planalto.gov é onde tá todas as legislações, enfim, e sempre tem atualização. Então eu recomendo vocês pegarem sempre por aqui, tá? Então vamos lá. Aí vamos procurar aqui novamente, né, o artigo 155, que é o furto. Chegamos. E aí é isso. Façam a leitura do texto de lei, leia uma, duas, três, quatro vezes, quantas vezes for possível, porque a VUNESP ela substitui, ela pega o texto de lei e fala de acordo com o texto de lei. Se você não tem em mente, né, a leitura do texto de lei, você dificilmente vai estar acertando questão da VUNESP. Então vamos lá. Aqui fala o seguinte, ó, artigo 155, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Ó, no caput aqui, no artigo 155, acho que o importante que você tem que decorar aqui é falar em coisa alheia móvel, tá? E o que seria a coisa alheia móvel? A coisa alheia móvel vamos lá, seria um celular, seria um carro, seria uma moto, seria sei lá, qualquer coisa, né, que se movimenta ou que seja fácil de uma pessoa transportar, enfim, isso é uma coisa alheia móvel, né? Porque vamos lá, eu posso falar que o cara vai furtar um objeto apartamento, vou falar aqui, pô, o cara furtou um apartamento, o cara tem como levar um apartamento com 30 andares nas costas? Então não tem como ele furtar um apartamento, assim, falando do objeto em si, né? Mas ele pode adentrar o apartamento e furtar as coisas que estão lá dentro, tá? Então, assim, o furto, né, só é furto, ó, de coisa alheia móvel, e isso já foi objeto de cobrança em concurso, então é importante você anotar isso, que só pode ser furtado coisa alheia móvel, tá bom? Vamos aqui mais embaixo. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, ó, essa pena aqui, ó, é importante salientar para vocês, de 1 a 4 anos e multa, é a pena do furto simples, tá bom? Então, esse aqui é a cabeça do artigo, é o caput do artigo, né? Do furto, do crime de furto, e ele fala que a pena do furto simples é reclusão de 1 a 4 anos e multa, beleza? Mais para frente vocês vão ver que essa pena aqui, ela sofre majorantes, né? Ela sofre qualificadoras, então é importante você decorar isso aqui, a pena base, tá? Do furto simples. Parágrafo 1º. A pena aumenta-se de 1/3
se o crime é praticado durante o repouso noturno. Olha só. Isso aqui, galera, é o seguinte. Quando ela fala a pena aumenta de 1/3 quando é praticado durante o repouso noturno, tá? Isso aqui, ó, essa fração, deixa eu só diminuir o pincel que ficou muito grosso. Opa, volta aqui. Essa fração de 1/3 é o que a gente chama de majorante, tá bom? E aí é importante, né, para você que não sabe o que é uma majorante, existe a majorante, tá? E existe a qualificadora, tá bom? Então a majorante do furto, tá? Só existe essa majorante, essa aqui é a única majorante, a majorante que existe, né, do furto. A única não, tô mentindo para vocês. Então assim, a principal majorante do furto, né, é quando quando o furto é cometido, né, durante o repouso noturno. Eu acho que isso é o mais importante que você tem que saber, não tem que se aprofundar muito, porque a VUNESP ela não cobra mais que isso, né? Porque existe polêmicas do que se entende como repouso noturno, e aí tem gente que fala que o repouso noturno depende muito do local, região, de onde você está. Um exemplo, eu estou aqui em São Paulo, né, na cidade de Osasco. Geralmente São Paulo é uma cidade que tem hábitos noturnos. Então, diferentemente de um interior sei lá, um interior bem afastado, que as pessoas acordam cedo, trabalham muito lá durante o dia e vão dormir 8 horas da noite. Aqui, 8 horas da noite em São Paulo, né, a gente ainda não configura como repouso noturno. Então, quando se fala 1/3, isso aqui é a majorante, tá? Anota aí, majorante. É uma majorante, né? Causa de aumento de pena, tá bom? Então, isso aqui é uma causa de aumento de pena. Dá uma olhada aqui, ó, na pena, tá vendo? Ó, na pena base, ó, do furto simples, ó, do caput. Reclusão de 1 a 4 anos. Daí ele falou 1/3 se o crime é praticado durante um repouso noturno. Então, para você não esquecer, ó, majorante é tudo, por exemplo, ele falou 1/3, né? É tudo que tem fração. Então, se tem fração, tá? Ou, por exemplo, aumenta-se da metade, aumenta 1/3. Isso aqui é importante você decorar, porque a VUNESP ela gosta muito de perguntar se a pena é uma majorante ou por exemplo, ele dá um caso hipotético lá e pergunta para você se isso é uma majorante ou uma qualificadora, tá? Então, entenda a diferença entre majorante e entre qualificadora. Mais abaixo, quando a gente falar das qualificadoras, eu trago para vocês os exemplos da qualificadora, tá bom? Então, vamos adiantar aqui os estudos e vamos descer um pouquinho mais sobre isso aqui. Ó. Parágrafo 2º. Se o crime é praticado... desculpa, pessoal. Se o criminoso é primário, tá? Essa aqui é uma parte que você tem que prestar muita atenção, que inclusive nas últimas provas da Polícia Civil, na prova escrita, eles cobraram isso aqui, tá? E tiveram questões também da prova da Polícia Civil que cobraram sobre isso aqui, ó. Parágrafo 2º. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, tá bom? O juiz pode substituir, deixa eu só descer aqui a caneta para visualizar melhor. O juiz pode substituir a pena de reclusão, olha só, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, que está cortando, tá? Mas pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa, beleza? Isso aqui, ó, eu acredito que é uma das partes mais importantes que você tem que sintetizar para você levar para sua prova, tá? Isso aqui a gente fala, como é que eu posso te falar? É uma minorante, né? Isso aqui, na verdade, é uma causa, né? Enfim, ó, grava bem, ó. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, tá? O juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Então, isso é o que a gente chama de privilegiadora, tá? Então, isso aqui é o furto privilegiado, tá? Então, isso aqui, ó, anota aqui, ó. Privilegiadora, tá?
Isso aqui é a privilegiadora, né? O furto privilegiado, tá? Então, isso aqui, ó, vamos ler novamente, porque isso aqui você tem que sintetizar, porque com certeza, nossa, eu tenho certeza, como 10 são 10, ó. Se o criminoso é primário, ó, primário, ou seja, o cara não foi, enfim, ele é primário, ele tem a primariedade. E é de pequeno valor a coisa furtada. O que se entende coisas de pequeno valor? Sei lá, tem entendimento que é até R$ 100, mas abaixo de um salário mínimo, né, é de de menor valor. O juiz pode substituir a pena de reclusão, então se o cara é condenado, né, por exemplo, ó, a pena base aqui do furto é reclusão, né, então começa com reclusão de 1 a 4 anos, então ele vai diminuir, ele vai substituir essa pena de reclusão, né, pela de detenção, então ele substitui, ou ele pode diminuí-la de 1 a 2 terços, olha a fração de novo, diminuir de 1 a 2 terços, ou aplicar somente a pena de multa. Então ele não priva a liberdade do indivíduo e aplica apenas a pena de multa, tá bom? Somente nas hipóteses que o cara é primário, tá? E de pequeno valor a coisa furtada, tá? Então aqui, ó, tem que ser os dois, ó. Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada. O juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção de 1 a 2 terços ou aplicá-la somente a pena de multa. Grava isso aqui, porque eles gostam de cobrar, pedir para vocês, enfim, para falar, e aí vai, tá? Então vamos lá, vamos adiantar aqui. Aí ele fala aqui o seguinte, ó. Vamos lá. Cadê? Aqui. Ó, equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Olha só que legal. Então ele está falando o seguinte, ó, equipara-se a coisa móvel, ou seja, quando a gente falou lá do furto, né, tem que ser coisa alheia móvel. Então equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Então o que seria isso aqui? Ó? Se o cara faz um gato de água, tá? Por exemplo, ele está cometendo um furto. Se ele faz um gato do vizinho lá, da energia elétrica do vizinho, ele está cometendo um furto, né? E aí se eu perguntar para vocês, e se eu fizer um Sky Gato lá, fazer um gato lá sei lá, de sinal de TV, eu cometo um furto? Não, tem entendimentos do Supremo Tribunal Federal, tá? Que o furto de sinal, né, de sinal de televisão, é apenas para você se desfrutar, para você ter um desfrute, né, enfim, não configura, né, eles entendem que não configura isso aqui como furto. Porém, quando você furta energia, você está deixando, enfim, você está ganhando um benefício com isso, né, ou seja, você deixa de pagar a conta, a fornecedora de energia elétrica, a companhia elétrica, né, deixa de ganhar dinheiro, enfim, você está subtraindo isso aí para ter o benefício, entendeu? Então, configura furto, tá? Isso aqui é muito importante, inclusive já foi até objeto de objeto de prova, tá? O furto de energia elétrica, tá? Então, é isso aí, é isso que você tem que pegar. Agora, é outra parte também muito importante, que é a qualificadora, falando do furto qualificado, tá bom? Então, vamos lá para a gente entender isso aqui, ó. Furto qualificado. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa, se o crime é cometido. Olha só, vamos lá trazer aqui para a gente ver. A gente aprendeu que existe a majorante, né? Existe o furto simples, que é o furto que é o do caput, não é isso? Vamos voltar aqui para você ver. O furto simples, ó, que tem a pena, né? Cadê? De reclusão de 1 a 4 anos. A gente viu que existe a majorante do furto, que a pena aumenta-se de 1/3, né? Se o crime é praticado durante o repouso noturno. A gente viu a privilegiadora do furto, que fala que se o criminoso é primário, de pequeno valor, coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção. Isso é importante você frisar. E a gente agora vamos ver a qualificadora, tá? A qualificadora, dá uma olhada aqui para você aprender.
A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa. Se o crime é cometido, aí vem o rol, né? Com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Olha só para você entender. Enquanto que a majorante é infração, por exemplo, 1/3 de metade, a qualificadora, tá vendo? Ela pega a pena base e dá um aumento. Então, assim, ó, se a pena base aqui, ó, do furto simples, ó, do caput, é reclusão de 1 a 4 anos e multa, aqui no qualificado, a pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa. Se o crime é cometido com destruição ou rompimento de obstáculos à subtração da coisa, tá? Então, assim, como é que seria isso aqui, ó? Com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Bem, cite-me um exemplo. Ah, sei lá, o cara vai ver o seu celular dentro do seu carro, né? Dentro do carro tem um celular lá, o carro tá fechado e tem um celular. Daí o cara estoura a janela, o vidro, né? Estoura a janela lá para furtar o teu celular. Então, isso aqui é um exemplo, ó, de com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, tá bom? Então, esse é um exemplo. O cara destruiu, né? Enfim, sei lá, ele destruiu o que protege, né, o bem que ele vai furtar para poder ir lá obter esse bem. Um exemplo, na sua casa tem um portão e o cara vai lá e quebra o teu portão para entrar na tua garagem e subtrair uma bicicleta. Então, isso aqui é um exemplo de qualificadora, tá? Beleza, vamos lá. Agora o segundo. Com abuso de confiança, presta atenção. Com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. O que seria o abuso de confiança? Vamos supor que você, enfim, tem um amigo, né? Pô, é meu amigo, é quase meu irmão, é da casa, é a pessoa que eu dou mais confiança na vida. E certa vez você sai, teu amigo tá lá na tua casa e ele subtrai, um exemplo, um notebook. Né? Então ele agiu com abuso de confiança, porque aquele exemplo, eu ponho a mão no fogo por ele. Então você tinha uma confiança muito grande nessa pessoa, mas ela subtraiu um bem teu. Então esse é um exemplo de abuso de confiança, tá? Mediante fraude, né? Isso aí enfim, o cara usa de meios dissimulados para poder estar subtraindo alguma coisa sua. Escalada ou destreza, vamos supor, você mora lá no 5º andar e o cara escalou, né, até chegar no 5º andar lá, tem um grau de dificuldade muito grande para poder furtar os objetos do teu apartamento, tá bom? É um exemplo. Com emprego de chave falsa. Quando a gente fala em chave falsa, vamos lá, eu furto um exemplo de motocicletas ou carro que o cara usa a famosa chave micha, tá? Então, isso é um emprego de chave falsa. É um exemplo da qualificadora do furto. Mediante concurso de 2 ou mais pessoas. O furto qualifica quando, um exemplo, 2 indivíduos que vai lá subtrair o celular que está dentro do teu carro. Né? Um joga pedra, o outro corre e pega o celular. É um exemplo da qualificadora do furto, tá bom? Lembrando que a VUNESP, ela gosta muito de confundir as qualificadoras do furto com as qualificadoras do roubo, né? E ela gosta também de trocar, né, as qualificadoras por majorantes. Então, presta muita atenção em tudo que eu falei aqui para vocês, porque não é em vão, tá? Não é em vão. Isso aqui a gente tem que decorar. Agora vamos lá, ó. Olha aqui. Isso aqui, ó, é recente, né? 2018, 21, a gente pode falar que são coisas novas. E a VUNESP, ela adora novidades, tá? A pena é de reclusão, olha só, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Então, o que isso quer dizer? Ó? A pena é de reclusão de 4 a 10 anos, ou seja, é uma qualificadora, né? O parágrafo 4º-A foi incluído recentemente em 2018. Se o indivíduo utiliza, né, para cometer esse furto, deixa eu só melhorar isso aqui o tamanho, se ele utiliza para cometer o furto de explosivos, né, ou artefatos análogos, sei lá, coisas que podem causar uma explosão, se ele utiliza desses meios daí, o que acontece? É uma qualificadora, tá?
Isso é recente, a VUNESP já cobrou em prova, vocês vão ver que algumas questões recentes, inclusive caiu até para a Polícia Civil, essa qualificadora aí do quarto A, tá? Então, presta atenção nisso, isso é novidade, e novidade a banca cobra. A gente já está terminando essa lei, é muito pequena e gostosa de ler, tá? Então, ó, novamente, o quarto A, pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Então, isso aqui é importante, tá? Aí depois, quando a gente for falar do roubo, e eles gostam de confundir isso aqui, falando que isso aqui é uma qualificadora do roubo, né? Mas não, infelizmente o legislador ele só trouxe essa causa aqui de aumento, né, no furto, tá bom? Vamos lá, parágrafo 4º B. A pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático conectado ou não à rede de computadores, veja isso aqui, ó, com ou sem violação de mecanismo de segurança ou a utilização de programa malicioso ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Olha só, isso aqui é um exemplo. No período de pandemia, agora, teve muita fraude, né? Principalmente fraudes eletrônicas, do cara mandar, ainda mais, assim, a gente ficou privado, né, de sair de casa e muita coisa ficou, a gente teve que usar a internet para poder tá realizando algumas coisas, tá? Então teve muito golpe, né? Principalmente golpe com internet, com computador, e daí os caras, né, fizeram essa modificação, né, dessa qualificadora do furto. Um exemplo de um furto aí cometido por meios eletrônicos ou informáticos. Sabe aqueles SMS que te mandam lá do banco? Ah, seus pontos vão expirar, entra aqui para sacar, blá blá blá, e você se inscreve lá e tem um phishing, tem um vírus que se instala, ou então eles mandam um e-mail fraudulento lá falando que é do seu banco, né, para você entregar as senhas. Isso é um exemplo da qualificadora, tá? Da fraude, né, por dispositivos eletrônicos, tá? Então decore esse artigo aí, grave ele bem, porque a VUNESP gosta de cobrar. E lembre-se o seguinte, ó, que é conectados ou não à rede de computadores, tá? Com ou sem violação do mecanismo de segurança ou a utilização de programas maliciosos. Então, é decoreba, você tem que decorar mesmo para poder acertar a questão. Aí vem aqui, ó, quarto C. A pena prevista no quarto B desse artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, agora é uma majorante, né? Aumenta-se de 1/3. Deixa eu até levantar isso aqui para vocês verem aqui, ó. O quarto. Ó, deixa eu colocar até aqui o quarto B. Ó. Aí vamos lá. Ó. Aumenta-se de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante a utilização de servidores mantidos fora do território nacional. Olha só, você viu que aqui veio uma majorante, né, da qualificadora do quarto B, tá bom? Então, se o cara em resumo, se o cara que utiliza de meios artificiosos de, sei lá, de internet, enfim, ele utiliza da internet, da rede de computadores, para poder cometer fraudes, né, furtos mediante fraude com isso, o que acontece? Ele vai ter uma qualificadora, né, que é o que fala o quarto A. Porém, se esse cara utiliza de servidores, por exemplo, o servidor que hospeda lá o site fraudulento do cara é nos Estados Unidos, em outro país, né? Ele vai ter um aumento de pena, né, ou seja, uma majorante de 1/3 a 2/3. Então, presta atenção nisso aqui, que a VUNESP ela gosta de cobrar e gosta de confundir um candidato, tá? Ainda aqui, ó, segundo, aumenta-se de 1/3 ao dobro se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável, tá vendo? Olha só, eles gostam de trocar isso aqui, então você tem que gravar que é contra idoso ou vulnerável, tá? Então tem um aumento de 1/3
ao dobro se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. Ou seja, qual crime? O crime, né, desse artigo aqui, ó, voltar aqui novamente, ó, do quarto A, ó, tá vendo? Tá vendo? Cadê? Cadê? Do quarto B, né? Do quarto B. Cadê? Se for cometido, né? Se o crime é cometido, né? Furto mediante fraude, tá? Por meio de dispositivo eletrônico. Então, isso é o majorante, beleza? Quarto B. Agora vamos lá. Parágrafo 5º. O parágrafo 5º, e a gente já vai terminar. A pena é de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. É mais uma qualificadora, tá bom? Então, assim, se o cara furta um carro aqui em São Paulo, tá? E transporta esse carro, esse veículo automotor para o Paraguai, tá? Então, ele está cometendo um furto qualificado. Nesse caso, nesse exemplo que eu falei, que o cara furtou aqui em São Paulo e levou para o Paraguai, é um furto, né, que ele, enfim, ele transportou o veículo para o exterior, né? Porém, a banca ela gosta de falar, dar exemplo em estados, né? Se eu furtei um carro aqui em São Paulo e levei para Bahia, um exemplo, é outro estado. Então, ultrapassou lá a fronteira lá de outro estado ou ultrapassou a fronteira lá do outro país, aí configura um furto qualificado, tá? Um furto qualificado, né? Tá vendo? Por ser transportada para outro estado ou exterior, tá? Isso aí é fácil, é legal, né? Vamos lá. A pena, vamos ver mais uma aqui, ó. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatida ou dividida em partes no local da subtração. Você sabe o que é semovente domesticável de produção? Um exemplo é vaca, né? Boi. Então, vamos lá. O cara que adentra lá uma propriedade rural e pega o boi lá e abate lá naquele local, destrincha no local. Ah, vou levar só a picanha e deixar as vísceras aqui. Então, ele está sendo... Teve uma qualificadora, né? Por estar furtando semoventes, tá? Vacas, bois, domesticáveis. E daí, ele tem, ó, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos. A minha câmera só dura 5 minutos, 30 minutos, pessoal. Eu voltei. Então, existe a qualificadora, tá bom? Então, é a qualificadora. Então, vamos lá. Parágrafo 7º. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que conjunta ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego, tá? Então, olha só, em 2018 entrou aqui, ó, que a pena é de 4 a 10 anos, né? E multa, ó, tá vendo? É cumulativo, tá? E multa se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que conjunta ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Isso aqui, essa qualificadora veio, né, no período que estava surgindo aí o novo cangaço, né, que as pessoas, que ainda tem, né, hoje também, né, explodindo os bancos, caixa eletrônico. Então eles deixaram isso aqui como uma qualificadora, tá? Deixou mais grave aí a pena de furto. Então, se o cara vai em uma pedreira lá, que ele sabe que tem muito explosivo, e ele furta lá os explosivos, tá bom? Então, é isso aí, as novidades da lei. Agora vamos ver aqui, para finalizar o crime de furto, tá? Que é o furto de coisa comum. O furto de coisa comum, eu acredito assim, muita gente não estuda isso aqui, mas é fácil, e a Vunesp, ela já cobrou isso aqui, tá bom? O que é o furto de coisa comum, pessoal? O furto de coisa comum, ó, subtrair o condômino, né, co-herdeiro ou sócio, para si ou para outrem, ó, para si ou para outra pessoa, a quem legitimamente a detém a coisa comum. Pena
detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, tá? Somente se procede, lembre isso aqui, ó, mediante representação. Então, o lesado, né, a vítima, ela tem que representar, tá? Para poder ter uma investigação. Parágrafo 2º. Não é punível, olha só, não é punível a subtração de coisa comum fungível cujo valor não excede a cota a quem tem direito o agente. Beleza? Então vamos entender isso aqui. O que é o furto de coisa comum? Vamos supor que eu e você temos uma empresa juntos, tá? A nossa empresa tem um capital social de 1 milhão. Vamos dar esse exemplo. Então eu sou detentor de metade desse capital social e você também é detentor de metade do capital social. Eu, como herdeiro, integralizei, né? Já vai eu trazendo aí os conceitos de contabilidade. Para quem não sabe, eu sou formado em contabilidade. Então vamos lá. Se eu integralizei um capital de. Nossa, vamos lá. Eu integralizei meu capital com uma Porsche. E você integralizou o teu capital também com uma Ferrari. Beleza. Então a gente tem bens na empresa lá que juntos tem um capital de 1 milhão de reais. Foi 1 milhão, né, que eu falei. Vamos lá. Então você tem 500 e eu tenho 500. É isso. Daí, sei lá, eu dei a loucura lá na cabeça e falei, nossa, não quero mais, chega pra mim, aí eu vou e retiro um carro desse lá do capital social. Ou seja, o meu carro vale 500 mil. Então, o que acontece? O valor, então, não excedeu a minha cota, não é mais que os 500 mil que eu dei, né? Então, enfim, quando não é, como é que eu posso te falar? Quando não ultrapassa, né, o valor da tua cota, então você não comete crime, tá bom? Então, beleza. Mesma coisa é dinheiro, a gente colocou lá, você colocou meio milhão, eu coloquei em dinheiro meio milhão, né, que é a coisa fungível. E daí eu quero sair da empresa e tiro lá meu meio milhão lá e saco, não quero nem saber, tirei e tô indo embora. Então, ó, a cota, ó, o valor, aqui, ó, cadê? Não é punível a subtração de coisa comum fungível cujo valor não exceda a cota a quem tem direito o agente. Então é isso, tá? Isso aqui que é mais importante você saber. E você saber também que somente se procede mediante representação. Então você tem que ir lá, procurar a autoridade policial, falar que houve um furto, né, de coisa comum. Claro que você não vai falar isso, você vai falar, meu, me furtaram, eu furtei, me roubaram. É que o povo confunde muito furto com roubo, né? Mas aí no próximo crime a gente vai saber a distinção. Mas é bom você já saber que o roubo, né, geralmente é com grave ameaça, tá? E com emprego de arma de fogo, tá? Já o furto, tá? Enfim, o furto é só o ato do cara ir lá e subtrair, né, sem arma de fogo e etc. Essa é a diferença básica, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos agora começar. Vou cortar aqui o vídeo e vou voltar com os pontos relevantes, né, que você tem que memorizar e depois a gente vai praticar em questão, tá bom? Vamos lá. E lembrando que se você está gostando dessa aula aí, não esquece de curtir, não esquece de seguir o canal, né? O canal é pequeno, está começando agora. E é bom, né? Deixa aí um comentário se vocês estão gostando da aula, se vocês querem outras aulas diferentes, enfim, outras disciplinas diferentes. É um prazer aí estar estudando e transmitindo conhecimento aí para vocês, tá? Pode deixar críticas, sugestões, elogios, o que vocês quiserem, o canal é nosso, né? Fiquem livres aí, tá bom? Vamos lá, a gente já volta aí. Fala pessoal, vamos retomar aqui o nosso estudo sobre o crime de furto, né? E aí eu trouxe 5 provocações para a gente fazer uma reflexão, tá? E são, assim, coisas interessantes só para complementar o estudo do crime de furto, tá? E são coisas que a banca examinadora, ela gosta de perguntar. Então vamos lá. A primeira é o seguinte: quando ocorre a consumação do crime de furto? Se isso aqui fosse sua prova oral lá, no caso de quem vai prestar a Polícia Civil, você saberia responder isso aqui? Então, beleza, eu vou mostrar aqui para não ficar na dúvida, tá? Então, vamos lá. Para a consumação do crime de furto ou roubo,
não há necessidade que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído com o agente, tampouco há necessidade de que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando para tanto que haja inversão da posse, ainda que em curto espaço de tempo. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Ó. Isso aqui é muito importante, isso aqui é o entendimento, né, do STF para a consumação do momento de consumação do crime de furto. Então as bancas estão explorando isso aqui, então é interessante você entender. Ó. Então vamos lá. Não há, olha só, não há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído, tá? Ou seja, o que é a posse mansa e pacífica, né? Isso aí é um conceito do direito civil, né? Ou seja, então não há necessidade que enfim, como é que eu posso te falar? Que haja sei lá, contestamento, né, da vítima, que a vítima conteste, enfim, é mais ou menos isso, né? E a gente fala o seguinte, ó, tampouco há necessidade que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Ou seja, vamos supor, você está numa festa, né, numa balada, e aí você deixou o teu celular em cima da mesa, a mesa que você tá lá com tua comanda e tal, e aí, enfim, você foi lá no banheiro e deixou teu celular em cima da mesa, tá? Então, se alguém for lá e furtar o teu celular, por mais que ele não esteja sobre a tua vigilância, né? Por mais que você não esteja vendo o teu celular, isso configura furto, tá? Então, bastando para tanto que haja inversão da posse, ainda que em curto espaço de tempo. Ou seja, se o indivíduo foi lá, furtou o teu celular em cima da mesa, já consumou o furto, tá? Você, enfim, deu falta lá do teu bem, você sabe, tem certeza que aquele bem estava naquele local e foi furtado, automaticamente já configura o furto, tá bom? Vamos lá. Opa, peraí. Existe furto culposo? E aí, pessoal? Pode existir o furto culposo? O que é que vocês dizem aí? Não. Então aqui, ó, não existe furto culposo, tá? Apenas o doloso. Então isso aqui é importante você ter na mente, né? Que não existe a modalidade do furto culposo, tá? Então vem aqui, ó. Não é crime o furto que não se dá com intenção específica. Se a subtração de coisa alheia foi cometida por negligência, imperícia ou imprudência, dessa forma não se aplica o tipo penal, né? Podemos dar um exemplo, sei lá, você está com seu amigo lá, enfim, na biblioteca, né? E ambos têm o mesmo celular, com a mesma capinha, a mesma cor, e aí o teu amigo foi lá e, sem querer, ele levou o teu celular achando que era o dele, né? Então, enfim, não existe o furto, né, culposo. Então, isso não é crime, né, não configura crime. Então, você não pode cometer um furto, né, da forma culposa, né? Então, só forma dolosa, tá bom? Então, furto é só na modalidade dolosa. Qual a consequência penal para o indivíduo que furta um bem? Se arrepende, devolvendo a coisa furtada para a vítima antes do oferecimento da denúncia. E aí você saberia falar o que acontece? O cara vai ser preso, enfim, vai responder por qual a implicação? Ele vai ter uma redução de pena? Vai ter uma privilegiadora? O que você diz aí? O que acontece com isso aí? Vou mostrar aqui a resposta. Olha só. Responderá pelo crime de furto com redução da pena de 1 a 2 terços, em razão do arrependimento posterior. Tá vendo? É o típico exemplo, né? O cara foi lá, pô, furtou um celular, daí ele chegou em casa, a consciência dele falou: Nossa, mas eu não deveria ter furtado isso aqui, eu vou procurar a pessoa lá e vou devolver.
Então, se a vítima, né, enfim, não fez a denúncia, né, ou seja, ele tem a redução, né? Ele vai ter a redução da pena, tá? Então a pena vai reduzir, ó, de 1 a 2 terços, tá bom? Vamos lá. Quarto, pratica furto a mulher que pega dinheiro da carteira do companheiro? E aí? Essa daí, hein? É pra quem? Essa aí é boa, interessante, é polêmica, né? E aí, pratica ou não pratica? Aí vem aqui, ó. É isento de pena quem comete furto em prejuízo do cônjuge, da constância da sociedade conjugal, de ascendente ou descendente, seja parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Então, tá respondido, né? Então, a mulher, né, que pega ou o homem, ou vice-versa, né, que pega o dinheiro na carteira lá do cônjuge, não responde, tá? Aí tem aqui uma observação, ó. Não se aplica a isenção de pena, tá? Essa isenção aqui, ó, não se aplica, ó, se o crime é de roubo ou de extorsão, tá? Então, se o cara pratica com grave ameaça ou extorsão, então essa isenção aqui, por mais que seja marido, mulher, não se aplica, tá? Em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa, beleza? Ao estranho que participa do crime. Então, vamos supor que ah, sei lá, você vai cometer um roubo contra o teu pai, né? E tem o seu amigo vai junto com você. Então, ele é estranho, né? Então, ele não é parente, não é filho, ascendente. Então, para ele não se aplica, tá? Se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Então, se é praticado contra idoso, tá? Então, não tem esse caso aqui, né, de isenção, tá? Existe furto tentado? Então vamos lá. A tentativa é cabível no furto, pessoal? O que vocês falam aí? Existe ou não existe? Sim, a tentativa é possível, né? O que é o furto tentado? Quando, por circunstância não prevista pelo agente, ou seja, quem comete o crime, não se consuma, ou seja, realiza, né, a ação. O pretendido, que é furtar algo. Nesse caso, a pena de 1 a 4 anos, né? 4 anos, né? Diminuída de 1 a 2 terços. Então, isso é o furto tentado, né? Então, acontece, tem previsão sim a tentativa, né? O furto tentado pode ocorrer, né? Ou seja, quando por circunstância não prevista pelo agente, ou seja, o cara que vai cometer o furto, tá? Ele vai lá cometer um furto. Aí ele, enfim, tá vendo lá o celular em cima da mesa, porém ele vê que uma viatura está se aproximando. Então, assim, ele foi cometer, né, o crime, porém com circunstâncias alheias à vontade dele, né, do criminoso, tá? Ele não cometeu. Nesse caso, a pena é de 1 a 4 anos, tá? Nesse caso, meu Deus, confundi tudo. Então vamos lá, voltando. Isso aqui na verdade não tinha nem que ter aqui, ó. Peraí. Vou tirar isso aqui, que isso aqui vai confundir, ó. Vamos dar um exemplo melhor. O mesmo exemplo, que o cara vai lá, vai furtar o celular, né? Pau, ele vai lá, vai furtar o celular. Porém, a viatura está se aproximando e fala: Nossa, tá se encostando uma viatura aqui no bar, pô, que isso? Aí ele vai e desiste de fazer de realizar o furto, né? Porém, a tentativa, a gente sabe, a gente ainda não chegou a estudar a tentativa. Porém, na tentativa, quando o cara desiste, né, por circunstâncias alheias à vontade dele, é como se o crime fosse consumado, porém com uma redução, né? Vai ter a diminuição de 1 a 2 terços. Então, se o cara vai praticar um furto simples, vamos lá, se ele vai praticar um furto simples, que é pegar um aparelho lá de celular, tal, um furto simples, né? Que é o crime do caput. Então, vamos supor que ele teve, enfim, houve a condenação lá de 2 anos, né?
a pena do furto simples é de 1, a gente sabe que é de 1 a 4 anos, né? Porém, ele foi condenado lá, sei lá, 2 anos. Daí ele vai ter uma diminuição de pena, né? De 1 a 2/3, tá bom? Então, a tentativa no furto, tá? Ou seja, o furto tentado é possível sim, tá bom? Agora vamos para as questões. Vamos resolver questão aqui. Bem interessante. Eu separei, ó. Vamos lá. Eu separei 17 questões, eu acho, tá? Da banca Vunesp. Aí eu filtrei por questões da Polícia Civil. Depois peguei questões que caíram em 2023. E aí, quando acabou, eu peguei questões de outras bancas recentes também que caíram em 2023, tá? Então vamos lá. O crime de furto é considerado consumado quando? A gente acabou de ver isso aqui, tá? Quando que ocorre a consumação do crime de furto? Aí vamos lá. Ó. A. Existe a transferência de posse do bem furtado e essa posse é mansa e pacífica por tempo suficiente a permitir que seja significativo. Letra B. A transferência da posse do bem furtado se dá por tempo suficiente a não caracterizar o flagrante. E letra C. Existe a transferência da posse do bem furtado da vítima para o agente. E letra D. O agente pode dispor do bem furtado sem risco da flagrância. E aí, o que você acha? Você acha que está certo aqui? Vê se vocês sabem. Ó, gabarito dessa questão, letra C, tá bom? Só colocar verdinho aqui. Então, existe a transferência da posse do bem furtado da vítima para o agente, beleza? Aqui, o A não é, né? Porque o A, ó, existe a transferência da posse do bem furtado e essa posse é mansa e pacífica por tempo suficiente a permitir que seja significativo. Independe, né, da posse mansa e pacífica, não precisa ter posse mansa e pacífica, tá? Então, tá errado, né? E também tem aquela previsão que não precisa sair da esfera de vigilância da vítima, tá? A transferência da posse do bem furtado se dá por tempo suficiente, nada a ver, né? E o agente pode dispor do bem furtado sem risco de flagrância. Errado. Aí tem aqui, ó. O STF e o STJ adotam a teoria da motio, né? Ou apreensio, segundo o qual consuma-se a subtração quando a coisa passa para o poder do agente, mesmo que num curto espaço de tempo, independentemente de deslocamento ou posse mansa e pacífica. Aí tem a súmula, né, 582 do STJ, ó, consuma-se o crime do roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, tá? Olha a palavrinha, ó, prescindível, sendo prescindível. Isso aqui derruba a gente em prova, hein? 2. O crime de furto tem pena aumentada de 1/3 nos expressos termos do artigo 155, parágrafo 1º do Código Penal, se o crime é praticado. Então vamos lá, ele está perguntando aqui sobre a majorante, tá? Do crime de furto. Durante o repouso noturno, mediante concurso de 2 ou mais pessoas, com emprego de chave falsa, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, e letra E, com abuso de confiança. O que você fala sobre essa questão? Tenta responder aí. Essa ficou fácil, né? A gente sabe que o crime de furto, tá, tem pena aumentada de 1/3, tá? Que isso aqui, na verdade, é a nossa majorante, né? Se ele é cometido, né, durante o repouso noturno, tá? Então, o gabarito desse aqui é a letra A, tá bom? Terceiro, considere o seguinte caso hipotético. A, funcionário público, arromba a janela de uma repartição e subtrai uma impressora. Nos termos do Código Penal, e apenas com base nas informações do enunciado, é correto afirmar que A cometeu crime. Então,
A gente ainda não falou sobre crimes cometidos por funcionário público, né? Mas, enfim, independente, dá para você acertar essa questão. Se o cara invade a janela da repartição, né? Para poder subtrair um bem, lembrando que ele arromba a janela, né? Da repartição e subtrai lá uma impressora. A gente sabe que o furto, pessoal, é um crime comum, tá? Qualquer pessoa pode cometer, independente de ser funcionário público ou não, né? Então, o que vai acontecer? Isso vai ser um furto qualificado, né? Então, é um furto qualificado, tá? Não é peculato comum, não é corrupção ativa, né? Corrupção ativa é o crime que é praticado por como é que se diz? Por particular contra a administração pública. Não é um peculato furto, porque não precisa necessariamente para você cometer um furto, né, se diz, da figura de ser funcionário público, né? E ele, querendo ou não, ele, enfim, não usou, tipo assim, da qualidade dele de funcionário público, né? Ele foi lá e arrombou, né? Arrombou a repartição para subtrair uma impressora. Então ele foi lá e arrombou, então ele fez um furto qualificado. Ele destruiu, né, lá a janela e entrou. Então qualificou, tá bom? Questão número 4. Caiu na VUNESP, na Polícia Civil de São Paulo, para desenhista em 2014. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzida à impossibilidade de resistência. O Código Penal brasileiro intitula o tipo penal, ora transcrito de... Que é isso? Para subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Na verdade, isso aqui eu não era nem para ter colocado agora para vocês, né? Porque isso aqui, na verdade, vai configurar o roubo, né? E a gente não estudou o roubo, a gente estudou o furto, né? Então, vamos lá, o subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, né? Tanto no roubo quanto no furto, a coisa móvel, né? Tem que ser coisa móvel, tá? Mediante grave ameaça, ó. Já no furto, no roubo, né? No roubo, não existe a grave ameaça ou violência, tá? Então, no roubo, tem a grave ameaça ou violência, tá? Ou depois de havê-la por qualquer meio reduzida a impossibilidade de resistência. Então isso é roubo, tá? Essa questão não era nem para ter entrado aqui. Deixa eu só pegar minha caneta que o mouse descarregou. Epa. Vamos lá, vamos ver a próxima. Quinto, para subtrair um automóvel, X, de forma violenta, danifica a sua porta. Nesse caso, X deverá responder. Olha, essa aqui é bem legal, hein? Vamos lá, o cara foi subtrair um automóvel, né? Ele foi subtrair um carro, né? E nesse caso, para ele subtrair esse carro, de forma violenta danificou a porta. Ele, ou vamos dar um exemplo, não danificou a porta, ele quebrou a janela lá do carro, o vidro lá do carro, para poder subtrair o carro. Qual é a implicação disso aqui? Ó? Nesse caso, ele deverá responder pelo quê? Pelo crime de roubo, visto que se utilizou de violência para danificar a porta. O que você acha? Ele vai responder pelo crime de roubo? Apenas pelo crime de furto, em razão do princípio da subsidiariedade. A gente ainda não estudou, né, os princípios, né? Apenas pelo crime de furto, em razão do princípio da consunção. Pelo crime de furto e de dano, apenas pelo crime de furto em razão do princípio da especialidade. O que você me diz? Não vou nem explicar os outros, né? Porque
a nossa aula aqui hoje mesmo é só para falar de furto, né? Ó, essa questão, na verdade, ó, ele vai responder apenas pelo crime de furto, tá bom? Em razão do princípio da consunção. Aqui você tem que pegar a seguinte dica, né? Se ele vai furtar o bem, por exemplo, o carro, né? E para ele furtar esse carro, ele quebrou o vidro para poder ter acesso, isso não será uma qualificadora, porque não incide qualificadora quando você quando você tipo lesiona, né, o bem que você está furtando. Que louco, né? Então assim, para você ver, é menos grave você furtar o carro, né, do que você furtar o que está dentro do carro. Que louco, né? Eu vou dar um exemplo. Se, por exemplo, tem um celular dentro de um carro e você vai furtar esse celular, daí você quebra o vidro do carro para poder pegar o celular que está lá dentro. Ou seja, há uma qualificadora, tá? Então qualifica, a pena aumenta, né? E, enfim, e para o criminoso é mais severo, né? Então, ó, a pena do crime de furto em razão do princípio da consunção. O que é a consunção? A consunção é o crime fim, né? Absorve o crime meio, entendeu? É isso aí, ou seja, o crime de dano lá, que você tipo danificou a janela, né, para subtrair o carro, o que acontece? O crime fim, que na verdade é a subtração do carro, absorve o dano, né? O dano material, tá bom? Então esse aqui é a letra C. Vamos ver mais uma. Desculpa aí o cansaço, que já é 1h da manhã. Vamos lá. Ano 2014, Banca Vunesp. Essa aqui fala o seguinte, ó. Cadê? Caiu para a Polícia Civil, né, para escrivão. Ó. Qualifica o crime de furto nos termos do artigo 155, parágrafo 4º, se o fato praticado em local ermo ou de difícil acesso, vamos ver, contra ascendente ou descendente, durante o repouso noturno, com abuso de confiança, mediante emprego de arma de fogo. E aí, o que você me diz? Qual que é a qualificadora, né, do furto? Responde aí. Qual a resposta? Letra D, né? Com abuso de confiança, tá bom? Essa daqui, ó, em local ermo, é a qualificadora do roubo, tá? Contra ascendente ou descendente, tá? Não é uma qualificadora, tá? Durante o repouso noturno é uma majorante. Lembra que a gente estudou a diferença de majorante e qualificadora? Viu que elas gostam de confundir? Então isso aqui é uma majorante, tá? Com abuso de confiança, que é a qualificadora. E mediante emprego de arma de fogo, isso aqui é o crime de roubo, né? Então não é uma qualificadora do furto, tá bom? Vamos ver mais uma aqui agora. Letra 7. Letra 7, ó. Questão número 7. Caiu na Vunesp também, né? Para a Polícia Civil, para o cargo de perito. O autor do crime de furto terá sua pena aumentada de 1/3 se o delito for praticado mediante emprego de chave falsa. O que você me diz? Peraí. O autor do crime de furto terá sua pena aumentada, né, de 1/3. Olha só. Quando fala em 1/3, ó, quando fala em fração, tá vendo? É uma majorante, né? Então, como é que vai ter a majorante, né, do furto? Aí ele fala aqui, ó, letra A, mediante emprego de chave falsa? Não. Mediante concurso de 2 ou mais pessoas? Também não. Mediante abuso de confiança, fraude, escalada ou destreza? Muito menos. Mediante destruição ou rompimento de obstáculo, subtração da coisa? Não. Durante o repouso noturno. Tá vendo, pessoal? Aqui ela fez com que você confundisse, né, a majorante com a qualificadora, tá? Então ela falou aqui, ó, aumentada de 1/3. Quando tem fração, a gente tem que lembrar que é uma majorante.
E esse aqui, ó, mediante emprego de falsa-chave, é uma qualificadora. Mediante concurso de mais pessoas, qualificadora. Mediante abuso de confiança, qualificadora. E mediante destruição, né, rompimento de obstáculo, também é uma qualificadora. Tá bom? É legal, né, esse tipo de questão. Vamos ver a oitava agora. 2013, né, caiu da VUNESP para a Polícia Civil, né, para papiloscopista policial. Estabelece o artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal, como requisitos necessários para que o crime de furto, o juiz aplique somente a pena de multa se o criminoso... Olha só, essa daqui é legal, né? Então vamos lá. O que acontece? Ó? A gente falou lá das privilegiadoras, né, quando a gente estudou o Código Penal. Aí ele está falando o seguinte, ó, estabelece como requisitos necessários para o crime de furto, o juiz aplique somente a pena de multa se o criminoso. Quais são as condições lá que tem a privilegiadora, né? Então vamos lá. Confesso e insignificante o valor da coisa subtraída, né? Até aqui, ó, tá correto, porém aqui tá errado, né? Primário e de pequeno valor a coisa furtada. Tá aqui, nosso gabarito, tá vendo? Não reincidente e portador de condições pessoais favoráveis, como domicílio fixo e ocupação lícita? Não. Menor de 21 anos? Não. Confesso e que proceda a restituição voluntária da coisa subtraída? Não. Na verdade, aqui ele tem uma diminuição, né? Não é uma privilegiadora. Então, não vai ter, né? Então, nos termos, né? Ele quer aqui, ó, estabelece o artigo 155. Então, tem que ser nos termos, né? Primário de pequeno valor, coisa furtada, tá bom? Vamos para mais uma. Questão número 9. Questão número 9, ela fala o seguinte, ó. Polícia Civil também, né? Papiloscopista. Imagine que João confunda seu aparelho de telefone celular com o do seu colega Pedro e descuidadamente leva para sua casa o aparelho de Pedro. Ao perceber o equívoco, João imediatamente comunica-se com Pedro e informa o ocorrido. No dia seguinte, João devolve o aparelho ao colega sem qualquer dano. Analisando a hipótese narrada, é possível afirmar que João... Deixa eu subir mais isso aqui. Então vamos lá, o cara pegou o aparelho, né, sem querer, ele, enfim, achou que era o dele, e no outro dia ele viu que cometeu esse erro e ligou lá para devolver. O que acontece? Qual a implicação? Aí vem aqui, ó, cometeu crime de furto, vamos lá. Cometeu crime de furto, mas não será punido em vista do Instituto da Desistência Voluntária. Errado, né? Isso aqui tá super, hiper, mega errado, né? Erradíssimo. Tá? Porque, na verdade, ele não consumou, né? Ele não furtou nada, ele pegou por engano, né? Então, não houve uma desistência voluntária. Beleza, ele não teve a intenção, né? Não foi algo doloso, tá? Aí tem aqui a letra B, que fala não cometeu crime algum, que é o nosso gabarito, né? Então, assim, lembra que a gente falou que o crime, o furto, né? Só acontece na modalidade dolosa. Então, se ele não cometeu esse furto aqui na modalidade dolosa, então não há incidência de crime, tá bom? Então, beleza. Cometeu crime de apropriação indébita, mas não será punido em vista do Instituto da Desistência Voluntária. Errado também, porque ele não teve intenção, né? Deixa eu só ligar minha câmera, que morre a cada 30 minutos. Cansada também, peraí. Então não houve. Vamos ver a letra D. Cometeu crime de furto, mas não será punido em vista do instrumento do Instituto do Arrependimento Eficaz. Errado, né? Ele não cometeu crime de furto. E cometeu crime de apropriação indébita, mas não será punido em vista de Instituto do Arrependimento Eficaz. Não, tudo errado. Então é letra B, tá bom? Tá errado as demais lá, porque o rapaz não teve o dolo, ele não teve a intenção de lesar o próprio amigo, tá? Essa daqui, ó, caiu no ano de 2013, tá? Investigador de polícia. No que diz respeito aos crimes contra o patrimônio previstos no Código Penal, é correto afirmar que
Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outro mediante grave ameaça ou violência, a pessoa e mantendo a vítima em seu poder, distinguindo sua liberdade, caracteriza o crime de extorsão mediante sequestro. Vamos lá. O crime de furto é qualificado se praticado com destruição ou rompimento do obstáculo à subtração da coisa. O que é que você me diz isso aqui? Ó? Esse outro daqui a gente não falou sobre sequestro, né? Mas olha só de você ter lido o texto de lei, você já consegue achar a resposta mesmo sem saber os outros crimes. Ó. O crime de furto é qualificadora, se praticado com destruição ou rompimento do obstáculo à subtração da coisa. Vendo? Você me diz isso aqui. O crime de furto é qualificado se praticado com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. O que você acha? Isso aqui está certo ou está errado? Até para mudar a cor aqui, quero deixar uma cor de incógnita, né? O crime de furto é qualificado se praticado com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. O que você acha? Tá certo, né, pessoal? O crime de furto é a qualificadora, né? Se o cara, sei lá, vai entrar em uma casa e destruiu a porta para poder, sei lá, pegar um celular, alguma coisa, televisão, então é qualificadora, né? E aqui, ó, subtração da coisa móvel alheia para si ou para outra, mediante grave ameaça ou violência. Não, nada a ver, né? Tá errado. Sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outra qualquer vantagem, com condição ou preço de resgate, caracteriza o crime de roubo. Errado, né? Tudo errado. Então, o correto é a letra B. Eu não vou nem ler as outras, né? Porque o nosso intuito mesmo é treinar o crime de furto, tá? Mais para frente a gente vê os outros crimes, tá? Então vamos lá. Estamos chegando já ao finalzinho. Esse daqui fala o seguinte, ó. Essa é bem legal essa questão. Peraí. O delito de furto previsto no artigo 155 do Código Penal tem como preceito primário subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, sendo que a pena, aí ela vem aqui, ó, aumenta em 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Aumenta-se em 1/3 se o crime é praticado no repouso noturno. O que vocês acham? Aumenta em 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. O que vocês dizem aí? Correto, né? Na verdade, isso aqui é a nossa majorante. Ó. Majorante do furto. Ele aumenta de 1/3, né, se o crime é praticado durante o repouso noturno. Aí vem aqui, ó, de detenção será de 1 a 4 anos em suas formas qualificadas. Não, na verdade não é de detenção, né? É de reclusão, tá? Como é que se diz? E não é de 1 a 4 anos, né? A forma qualificada, tá bom? Forma qualificada não é de 1 a 4 anos. Eu acho desnecessário, né? Se decorar. Você ficar decorando, né? A pena. Acho isso muito desnecessário. Será de 2 a 8 anos de reclusão se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Tá errado, né? Não é de 2, é de 4, não é isso? 4 a 8 anos. E diminui em 1/3 se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. Pelo contrário, né, pessoal? Isso aí é uma qualificadora, tá? Será só de multa, ó, será só de multa se o criminoso for primário. Tá errado? Eu estou pintando tudo aqui, mas não é para pintar tudo de verde, né? Será aqui que a gente sabe que o correto é o A. Será só de multa se o criminoso é primário, né? Não é, a gente não tem que ver só se ele é primário, né? É se ele for primário
E se a coisa subtraída, né, for de pequeno valor, né? Tá errado. Questão número 12. Vamos na 12 aqui, ó. Vamos lá. Caiu na IDECAN, né? 2023. Para guarda municipal. Questão legal. Ao perceber que a vizinha Maria esquecera a porta de sua casa aberta, Joana adentrou o imóvel de lá subtraindo inúmeros objetos de valor. Sobre a tipificação acedada à conduta de Joana, podemos afirmar que se trata de... Então, a porta estava aberta, ela foi, entrou lá e pegou os bens, né? O que é? Furto, roubo próprio, apropriação indébita, violação de domicílio? O que vocês acham? Furto, né? Porque violação de domicílio é se ela entrasse lá e permanecesse, né? Enfim, não pegasse nada e não quisesse sair da casa da mulher. Então, não é violação de domicílio, ele cometeu um furto, tá? Roubo próprio, né? O roubo próprio também não é, né? Apropriação indébita, muito menos. Ela cometeu um furto, tá? Não vou entrar em detalhes desses crimes daqui para não confundir a cabeça aí de vocês, tá? Que hoje o tema, na verdade, chave é furto, tá bom? Vamos lá. Fernando caiu também em 2023. Jovem de 19 anos, aproveitando-se do fato de que seu pai Ronaldo, com 48 anos, tiveram um cochilo durante a tarde. Subtraiu de sua carteira assim que ele percebesse a quantia de 200 conto. Para gastar no sábado à noite com seus amigos do colégio. Diante da situação hipotética apresentada, o crime praticado por Fernando... Vamos lá. Letra A. O crime praticado por Fernando somente se procede mediante representação de Ronaldo. E aí, o que vocês me dizem? Muito embora o fato seja típico, Fernando, na hipótese, é isento de pena. Letra C. Fernando praticou o crime de furto de coisa comum. Haja vista a relação familiar entre ele e Ronaldo. E letra D. Fernando praticou o crime de furto com abuso de confiança. E letra E. Fernando praticou o crime de apropriação indébita. O que vocês falam sobre isso aqui? Na verdade, isso aqui, ó, pessoal, a gente acabou de ler lá naquele resuminho, né, que eu falei para vocês, né? Muito embora o fato seja típico, né, você não pode pegar nada de ninguém sem o consentimento. Fernando, na hipótese, é isento de pena. Por quê? Porque ele é filho, né? Lembra que a gente falou que a esposa que furta o dinheiro do marido na carteira, né? Furta não, né? Pega emprestado para nunca mais devolver, né? Não comete crime? Então isso aqui é o que acontece, tá bom? Então é isso. Vamos agora para as finais, né? Já estamos chegando aqui já nas questões finais. 14, ó. Caiu na CESP, né? CESP e Sebrasp. O crime de roubo e furto são semelhantes quanto ao fato de... Então, assim, qual é a semelhança entre o roubo e furto? Qual é? Ambos caracterizarem a subtração de coisa alheia móvel, ambos terem como objeto a coisa perdida ou abandonada, o próprio dono da coisa poder ser sujeito ativos desses delitos, ambos se consumarem sem violência à pessoa. O que vocês falam? Letra A, né? Ambos caracterizarem a subtração de coisa alheia móvel, tá bom? Então, tanto no roubo quanto no furto, né, tem que ser de coisa alheia móvel, tá? Ambos terem como objeto a coisa perdida ou abandonada. Não, nada a ver, né? Pelo amor de Deus. O próprio dono da coisa poder ser sujeito ativo desse delito. Errado. Ambos se consumarem sem violência ou violência à pessoa. Errado. A gente sabe que o roubo tem que ter violência ou grave ameaça à pessoa, tá? E no furto, né, não tem que ter violência, né? Porque se tiver violência ou grave ameaça, não é furto, é roubo. Então, essa daí foi dada, hein? Fácil esse tipo de questão. Vamos para mais uma aqui, ó. Questão número 15. Avança SP, né? Uma banca... Eita, o que é isso? Como é que eu fecho isso, meu Deus?
15. Deixa eu ver. Fechei. Ano 2023, Avanço SP, ele fala o seguinte, ó. O Código Penal, quanto ao crime de furto, prevê que... Vamos lá. O que o Código Penal prevê enquanto o crime de furto? Ele prevê, vamos ver aqui. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção ou diminuí-la de 1 a 2/3, mas é vedado aplicar somente a pena de multa. E aí, tá certo ou tá errado? Essa daqui. Tá errado, né, pessoal? Ele restringiu aqui, ó. Mas é vedado somente aplicar a pena de multa, né? Na verdade, o juiz pode aplicar apenas só a pena de multa, né? Então não é vedado. A pena do crime de furto aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. E aí, isso é verdade? É mentira? Certo? Tá errado? A pena do crime de furto aumenta-se de 1/3, o aumento de 1/3, se o crime é praticado durante o repouso noturno. Correto, né, pessoal? Esse aqui é a causa da majorante do furto, né? Então ele tem um aumento sim de 1/3 se é feito no repouso noturno, né? A pena do crime de furto qualificado é de reclusão, de 1 a 4 anos e multa. Errado, né? Tá errado aqui em se falar que é de 1 a 4 anos, tá? Isso aqui, na verdade, é a pena do furto simples, tá? Letra D. Configura-se o crime de furto de coisa comum quando há o concurso de 2 ou mais pessoas. Configura-se o crime de furto de coisa comum, quando há o concurso de 2 ou mais pessoas. Não existe isso, né? Nada a ver. Nenhuma das assertivas anteriores está correta. Errado também, tá? Então, gabarito letra B. Letra B. Vamos para mais uma. 16. Acho que fiz só 17. 16. Vamos essa aqui, ó. João subtraiu para si, caiu na FGV, né? No Tribunal de Justiça da Bahia, no ano de 2023. Ó. João subtraiu para si o telefone celular de Guilherme, sem empregar violência ou grave ameaça. Então, beleza. 2 dias depois do fato, após refletir sobre a sua conduta e antes do recebimento da denúncia, João devolve o aparelho celular ao legítimo proprietário. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que João... O que João fez? João responderá pelo crime de furto com redução da pena de 1 a 2/3 em razão do arrependimento posterior. Letra B. Responderá pelo crime de furto com redução da pena de 1 a 2/3 em razão do arrependimento eficaz. Responderá pelo crime de furto com redução da pena de 1 a 2/3 em razão da desistência voluntária. Não responderá por qualquer crime em razão do arrependimento posterior. E aí, qual a resposta? Letra A, né? Ele responderá pelo crime de furto com redução da pena de 1 a 2/3 em razão do arrependimento posterior. Lembra que a gente falou da tentativa? Tá? Então, assim, ó, o que acontece? Ele executou o crime, né? Ele foi lá, consumou o crime, tá? Então, assim, só que daí, o que ele fez? Ele se arrependeu. Ele falou assim, pô, vou devolver lá, não quero mais, ó. Então, assim, ó, em razão do arrependimento posterior, tá? Ele cometeu o crime, mas teve arrependimento posterior, né? Então, com isso, tem uma redução de pena de 1 a 2/3, tá bom? E aí vem aqui, ó, responderá pelo crime de furto com redução da pena de 1 a 2/3 em razão do arrependimento eficaz. O arrependimento eficaz é quando ele, enfim, não é arrependimento eficaz. Responderá pelo crime de furto com redução da pena de 1 a 2/3 em razão da desistência voluntária. Não, ninguém, enfim, ele não desistiu, né? Ele foi lá e pegou, né? Não responderá por qualquer crime em razão do arrependimento posterior. Errado. Ele furtou, cara. Se ele furtou, ele vai ter só a redução, né? Então, o gabarito disso aqui é letra A, tá bom? E vamos para mais uma. O
Questão 17. A 17 ela fala o seguinte: ó, aquele que clona contas de redes sociais através de informações obtidas com a vítima e se passa por ela a fim de solicitar dinheiro, responderá pelo crime de estelionato por fraude eletrônica. Lembra que a gente falou do estelionato, né, por fraude eletrônica? O que vocês acham dessa qualificadora aí? Tá certo ou tá errado isso aqui? O que vocês acham aí? Tá certo, né? Então, assim, ó, aquele que clona contas de redes sociais através de informações obtidas com a vítima, ou seja, ele usou de meios ardilosos, né, meios tecnológicos, né, para ter acesso e clonar as contas, né? Então ele comete, né, um crime de estelionato por fraude eletrônica, tá? Que isso aí é recente, entrou em 2022, né? É uma qualificadora do crime de furto, né? Então ele comete o crime de estelionato por fraude eletrônica. Beleza, pessoal? É isso aí. Se vocês gostaram aí da resolução, não esquece de curtir o canal aí para novos vídeos, né? Deixa aí sugestão, deixe críticas. Se teve algum erro, pode falar aí também que a gente corrige, né? A gente está aqui para aprender a cada dia. E é isso aí. Boa sorte para todos. Vamos estudar. Não esquece de curtir o canal, né? E tamo juntos.